a referência ainda mais alta quando eles vão se cumprir na sua vida. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Estamos dando continuação à exposição do livro de Êxodo. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar. Antes de orar, só lembrando aos pais, as crianças são bem-vindas no nosso culto. Isso é uma das marcas da nossa igreja, que nós trazemos nossos filhos desde cedo para participar do culto. Agora, é importante, se ele começar a ficar inquieto e você não conseguir controlar, tem um cry room lá fora. Os diáconos podem me dizer, por aqui, saída por aqui, saída por lá, e o cry room é logo aqui, tá? Espera um pouquinho, depois que ele se acalmar, venha de volta, porque nossos filhos são bem-vindos no culto ao Senhor. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê iluminação e entendimento para compreender e aplicar a nossa vida. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos num ponto crucial na história da redenção, quando Deus entra em aliança com o povo de Israel no Monte Sinai e lhe entrega os termos da aliança, que são as 10 palavras ou os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, com o dedo de Deus em tábuas de pedra. Na mensagem anterior, nós vimos como Israel, guiado por Moisés, as 12 tribos chegam até o Monte Sinai. E ali Deus anuncia que vai entrar em aliança com o seu povo. E chama esse povo a santidade e obediência. Moisés aparece como sendo aquele que vai fazer a mediação entre Deus e o povo, e ele consagra o povo para o encontro com Deus. Depois de 3 dias de preparação, o povo chega na base da montanha e Deus desce em cima da montanha na forma de fogo, como se fosse uma grande fornalha, a ponto de que o Monte Sinai todo estava em chamas e nuvens subiam da montanha até o céu. O espetáculo era tremendo, o povo estava com muito medo e Moisés então conduzia o povo, falava com Deus e Deus respondia numa voz de trovão. E foi então quando Deus deu
esses mandamentos à nação de Israel. E eu queria ver com vocês, então, em primeiro lugar, a introdução. Veja como Deus introduz os mandamentos que serão a base do relacionamento dele com a nação de Israel. No verso 1 diz que Deus falou todas essas palavras com Moisés, não foi uma invenção de Moisés, foi alguma coisa que veio da parte do próprio Deus. E Deus inicia a lista se apresentando. Ele diz no verso 2, eu sou o Senhor seu Deus que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de dar os mandamentos, Deus primeiro se apresenta e ele diz o que ele já tinha feito. Eu sou o Senhor teu Deus, o nome aqui é Yahweh, que é o nome de Deus, é o nome com o qual ele se revelou a Moisés e à nação de Israel, que significa eu sou o que eu sou. Eu sou Deus, eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, o Deus que tirou vocês da terra do Egito, da casa da servidão, que libertou vocês daquela servidão debaixo de um rei tirano, ímpio, de um povo idólatra. Vocês foram escravos por mais de 400 anos, mas eu sou Deus que tirei vocês de lá. Deus, antes de dar os 10 mandamentos, ele lembra que aquele povo tinha sido redimido. Essa sequência é muito importante. O cristianismo, existem muitas religiões no mundo. E são muitas. Uma vez quando eu estava estudando aqui nos Estados Unidos, fazendo meus estudos de doutoramento lá no seminário de Westminster, eu vi uma enciclopédia das religiões mundiais, dessa largura aqui, letra miúda, coluna dupla, tal a quantidade de religiões que havia. E aí as pessoas ficam um pouco confusas. Mas se você examinar essas religiões com a pergunta, de acordo com essa religião, como é que eu me salvo? Como é que eu obtenho o perdão de pecados? Como é que eu posso ser aceito pela divindade? A resposta de todas as religiões é essa. Você tem que fazer alguma coisa para chegar até Deus. O movimento é de baixo para cima. O cristianismo bíblico é a única religião que faz o movimento contrário. Deus primeiro desce e nos salva, e só então ele diz, me obedeça. Nas outras religiões você tem que primeiro obedecer, para aí então a divindade ou Deus dessa religião aceitar você e perdoar você. Deus começa os 10 mandamentos dizendo, eu sou o Deus que salvei vocês. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Por isso, aí vem os 10 mandamentos. Vem os 10 mandamentos. Nós seguimos os 10 mandamentos não para ser salvos, porque Deus já nos salvou. Nós seguimos os mandamentos para expressar esse fato de que nós somos salvos pelo Deus que é santo, o Deus que é reto, verdadeiro e que tem uma vontade que nós temos prazer em cumprir. É por isso que no Novo Testamento vai ser claramente dito que a salvação é pela graça, mediante a fé. É Deus quem salva. Lutero, na Reforma Protestante, ele tinha uma maneira muito boa de colocar isso aí. Ele diz que os 10 mandamentos nos levam a Cristo para sermos salvos, porque ninguém consegue cumprir esses mandamentos. Ninguém consegue. Então os mandamentos dizem, você é um pecador, mas você pode encontrar salvação na pessoa de Cristo. A lei me leva a Cristo para ser justificado e perdoado. E uma vez que eu estou em Cristo, perdoado e justificado, eu pergunto a Cristo, Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me redimiu, o que é que eu faço para te agradar? A resposta de Cristo vai ser, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tome meu nome em vão, lembra do dia de descanso, honra teu pai e tua mãe. A lei me leva a Cristo para a justificação. Cristo me manda de volta a lei para a santificação. Essa foi a explicação que Lutero deu e que reflete muito bem o que nós estamos vendo aqui. O prelúdio, o prefácio dos 10 mandamentos é graça.
Eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito. Tem muita gente que pensa que o Antigo Testamento é só lei. É lei. Não é verdade. Os próprios 10 mandamentos são precedidos do anúncio da graça de Deus. Eu sou o Deus que libertei vocês da escravidão. No nosso caso, Deus nos livrou de uma escravidão muito pior, que é a escravidão ao pecado, à morte, ao inferno, ao mundo, à culpa, à eternidade sem Deus. Deus nos livrou dessa servidão. E agora Ele diz, você é meu filho, você é meu servo, você é meu, ande de acordo com os meus mandamentos. É nesse sentido que nós, como cristãos, temos que entender a lei de Deus. Esse é, então, o prefácio dos 10 mandamentos. Em seguida, Deus anuncia os quatro mandamentos que estão relacionados à pessoa dele e ao culto que nós temos que prestar a Deus, a maneira como ele deseja ser adorado. É muito importante você observar isso aqui, que Deus não disse à nação de Israel que poderia adorá-lo e servi-lo de qualquer maneira. Não, Deus disse de que maneira ele quer ser adorado. Veja a sequência. Eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito. Eu sou o teu Deus. Portanto, você vai me adorar da seguinte maneira. Você vai me adorar dessa maneira aqui. Os 4 primeiros mandamentos, eles têm a ver com essa questão da adoração a Deus. O primeiro mandamento ensina a quem os israelitas deveriam adorar. Verso 3. Não tenha outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Não tem outros deuses diante de mim. O que é um Deus? Aqui no contexto, eram aqueles deuses inventados por aqueles povos que estavam na Terra Prometida e que seriam conquistados pela nação de Israel. Quando Deus deu esses mandamentos, o povo ainda não tinha entrado na Terra Prometida. Tinha saído do Egito, estava no deserto, a caminho da Terra Prometida. A Terra Prometida estava cheia de povos. Era habitada por povos ímpios, pagãos, violentos, imorais, e eles tinham os seus deuses. A Bíblia menciona os seguintes deuses cananeus. Veja só: Baal, Azerá, Astarote, Dagon, Moloque, Quemos, Milcom, Tamuz, Bel, Nebo, Rimon, Merodach, Nisroque, Sucote, Benote, Nergal, Azima, Adrameleque e Anameleque. São apenas alguns dos deuses que os cananeus tinham. Deus diz, você não vai adorar esses deuses. Esses deuses são falsos. É isso que o primeiro mandamento está dizendo. Você não vai ter esses deuses diante de você. No sentido de que, o que é que significa estar diante? Não terás outros deuses diante de mim. Significa você se curvar, adorar e prestar culto àquelas imagens e àqueles deuses. Significa você ser identificado como adorador daquela divindade. Os israelitas deveriam ser conhecidos como o povo de Yahweh. Era o povo que servia aquele Deus e a nenhum outro Deus. E nesse sentido, a religião que Yahweh era diferente de todos os demais deuses. Porque, por exemplo, você poderia ser um adorador de Baal e também um adorador de Nisroque. Eles não tinham ciúme um do outro. Não tinha. Você podia ser adorador de vários deuses ao mesmo tempo e esses deuses não se incomodavam com isso. Mas Yahweh é diferente. Ele diz, eu sou o único Deus, eu não vou dividir você com outro Deus. Ou você me adora exclusivamente, ou você é um politeísta. Você vai adorar os outros deuses, mas você não pode me adorar e adorar Baal. Você não pode me adorar e adorar Azerá. Você não pode. Eu sou o único Deus, portanto, é a mim somente que vocês devem adorar. Então, isso nos ensina no culto a quem nós vamos adorar no culto. E é por isso que o culto tem que ser voltado para a pessoa de Deus. Não pode ser voltado para os homens, não é entretenimento, mas é o reconhecimento de que nosso Deus é o único Deus. O segundo mandamento ensina aos israelitas como Deus deve ser adorado. Verso 4. Não faça para você imagem de escultura,
nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Aqui Deus está dizendo aos israelitas: você, quando me adorar, você me adora em espírito e em verdade. Porque eu sou espírito, eu não tenho forma. Os povos cananeus, com seus deuses falsos, eles criaram imagens, figuras dos seus deuses, ídolos dos seus deuses. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer uma imagem de mim. Você não vai fazer alguma representação de mim. Você não vai me adorar através de imagens, de figuras ou qualquer uma dessas outras coisas. E ele dá duas razões por isso. A primeira razão está aí no verso 5, que Deus diz assim: não adore essas coisas, porque eu sou um Deus zeloso. Eu zelo pelo meu nome. E nesse zelo Deus diz assim: se você fizer imagens e adorar essas imagens, eu vou castigar você, seus filhos e seus netos. O castigo vai ser sobre 3 gerações. Tal o zelo de Deus pelo seu nome. Mas por outro lado, Deus diz ainda aqui, no verso 6, ele abençoa até 1000 gerações aqueles que o adoram da maneira correta. Os idólatras estão debaixo da maldição de Deus. Quem adora imagens está debaixo da maldição de Deus. Mas os que o adoram em espírito e em verdade, Deus abençoa até 1000 gerações. A descendência deles será abençoada. Por isso, o terceiro mandamento diz: não faça imagens e não as adore. Deus aqui proíbe que isso seja feito. E isso, claro, vale para nós hoje. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Vocês não estão vendo aqui nenhuma representação de Deus ou de qualquer uma das pessoas da Trindade. Se você pergunta, e essa cruz que está aí, ela aponta para o fato central do cristianismo, que é a morte de Cristo na cruz. Mas não tem nenhum Cristo pendurado nela. Não tem nada pendurado nela. A única representação que a gente tem de Deus no culto é o pão e o vinho e a água do batismo. São as únicas representações que Deus nos deu. Portanto, o segundo mandamento ensina como adorar a Deus. O terceiro fala da atitude que você deve ter quando você vem para a igreja ou quando os israelitas se juntassem para adorar a Deus. Quando diz assim, no verso 7, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. O que é que Deus queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte: no culto a Deus, os israelitas usavam o nome de Yahweh em oração, clamores, cânticos, sacrifícios, na pregação. Eles faziam votos diante de Deus, como a circuncisão, casamento, consagração. Em tudo eles usavam o nome de Yahweh. Eles estavam tão preocupados com esse mandamento que o judeu não dizia o nome de Yahweh. O que é que ele fazia? Ele pegava as consoantes de Yahweh com as vogais da palavra Adonai, que também é um nome para Deus. E é daí que vem o nome Jeová. É uma mistura de Yahweh com Adonai. Porque o judeu não queria pronunciar o nome de Yahweh com medo de quebrar esse mandamento. Porque Deus diz que se você pronunciar o nome dele em vão, ele diz aqui, eu não vou considerar você inocente. Ou seja, o israelita, quando ele vinha para adorar Yahweh, ele devia fazer com fé, em amor e sinceridade de coração. Ou seja, Deus estava proibindo a hipocrisia. Você está falando, está cantando o nome de Yahweh, mas sua cabeça, seu pensamento está nos seus negócios de segunda-feira. No seu casamento, está no seu noivado, está em alguma coisa que você vai comprar. Quando nós estivermos aqui adorando Yahweh, nós temos que fazer de todo o coração. Quando estiver cantando, cante de coração. Quando a leitura bíblica estiver sendo feita, é Yahweh falando com você. Nas orações, ore juntamente com o povo. Não tome o nome de Deus em vão. E se você prometer um dia, diante de Deus, que ia amar aquela mulher, ser fiel a ela e protegê-la, cumpra o seu voto. Porque se você quebrar, você tomou o nome de Deus em vão. Se você, como oficial da igreja, como pastor,
Você prometeu diante de Deus que seria fiel às Escrituras e que amaria o povo e serviria o povo, e você não faz isso, você quebrou também esse mandamento, porque você tomou o nome de Deus em vão. Quarto mandamento determina em que dia o povo israelita deveria descansar e cultuar a Deus. Ele diz aqui a partir do verso 8, lembre-se do dia de sábado para santificar. Você vai trabalhar 6 dias, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem as pessoas que estão com você. Esse mandamento diz que o dia determinado por Deus para os israelitas descansarem e cultuarem era o dia de sábado. E eles deveriam lembrar desse dia e santificar esse dia, separar esse dia dos demais. Era um dia diferente, é um dia dedicado ao Senhor, como ele diz no verso 10, ele é o sábado dedicado a Yahweh. Era dia de cultuar o Senhor, oferecer sacrifícios, reunir-se em assembleia e ouvir a lei de Deus. Então quem acha que pode ficar desigrejado ou que não tem necessidade de ir à igreja, veja o que é dito aqui. O dia do Senhor é um dia de estarmos com o povo de Deus, é um dia dedicado a Deus para descanso e para culto e adoração, porque é o dia do Senhor, o dia de Yahweh. No Novo Testamento, esse dia ele passa a ser o Kuriakos em grego, dia do Senhor, que aparece em Apocalipse, quando João diz: no dia do Senhor eu estava na ilha de Pátimos e eu tive uma visão. Aquele era o Kuriakos, o primeiro dia é o primeiro dia da semana no Novo Testamento, que é o dia da ressurreição de Cristo, domingo. Por isso que nós estamos aqui. Esse mandamento ele tem um caráter profético, ele se cumpre no dia do descanso final, quando Cristo ressuscitou dos mortos e nos introduziu ao descanso eterno. Por isso houve a mudança, eu vou falar em detalhes. Aliás, eu vou pegar cada um desses mandamentos em domingos sequenciais e vamos ver em detalhes esses mandamentos depois. Aqui é apenas uma visão geral. A razão que Deus dá para que a gente separe um dia para descansar e cultuá-lo é que Ele mesmo descansou no 7º dia depois de fazer toda a obra da criação. Está aí no verso 11. Os primeiros 4 mandamentos têm a ver com o culto a Deus. Quem adorar a Deus? Como adorar em espírito e em verdade sem imagem? Qual atitude que eu devo ter? Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Que dia eu devo fazer isso? Você deve fazer isso no 7º dia. Não quer dizer que não se possa fazer em outros, mas o dia dedicado para o culto a Deus e para o serviço a Deus e para o descanso é esse dia. Os próximos 6 mandamentos que Deus deu, eles têm a ver com o próximo, tem a ver com o meu irmão, a minha irmã, tem a ver com as pessoas com quem eu convivo, meu relacionamento com toda a humanidade. Então, o 5º mandamento diz que os israelitas deveriam respeitar e obedecer às autoridades. Estou lendo o verso 12. Honre seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Honrar pai e mãe significa respeitar seus pais, obedecer seus pais e apoiá-los financeiramente quando eles estiverem velhos e não tiver condição. É isso que significa honrar. Você honra seu pai e sua mãe cuidando financeiramente dele. É por isso que é bom ter muitos filhos. É o investimento que você faz para a sua aposentadoria. Honrar pai e mãe significa não somente respeitar e obedecer, mas também cuidar quando eles precisaram, porque ele cuidou de você a vida toda. Eles cuidaram de você a vida toda. O mínimo que você pode fazer é ajudá-los quando eles precisarem financeiramente. Pai e mãe são a primeira autoridade que Deus colocou na nossa vida. Se você aprende a honrar seu pai e sua mãe, você vai ser um bom cidadão. Você vai honrar as autoridades constituídas. Você vai honrar os professores em sala de aula. Você vai respeitar os professores em sala de aula. Você não vai ser moleque, né? Como tem muitos que são moleques mesmo na sala de aula. Falo como professor. Se você aprende a obedecer, honrar pai e mãe,
você vai aprender a obedecer e honrar a Deus. Então, a primeira autoridade que Deus coloca na vida da gente são os pais. Por isso, esse mandamento nos ensina a respeitar as autoridades, a começar com os pais em casa. O sexto mandamento tem a ver com a vida do meu próximo. Verso 13. Não mate. Não mate. O israelita deveria preservar e proteger a vida do seu próximo. Ele não podia assassinar, porque isso aqui no hebraico, lo katal, significa não assassinarás. Porque a própria lei de Moisés previa casos em que você matava alguém por acidente. Ou você não planejou a morte daquela pessoa. Então, você estava no campo cortando lenha com um machado, o machado quebrou, a parte de ferro escapuliu, matou seu colega que estava trabalhando ao seu lado. Você amava aquela pessoa, você nunca planejou aquilo, é um acidente. Então não é isso, é claro, né? Aquela pessoa ia ter um tratamento especial na hora de ser julgado. O que o mandamento está proibindo é o assassínio. Você não vai cometer assassinato premeditado. Alguma coisa que você planejou fazer como resultado de vingança, de ódio contra aquela pessoa ou algum outro interesse. Não assassine. Ele não podia fazer isso. Esse mandamento, nós vamos ver isso em detalhes, ele não proíbe. O que é que ele não está proibindo? Ele não proíbe a pena de morte, porque no capítulo seguinte Moisés vai falar sobre a pena de morte para determinados pecados em Israel. Então ele não está proibindo a pena de morte, não está proibindo matar em autodefesa, porque mais adiante Moisés vai dizer, se você tiver que tirar a vida de um ladrão quando ele entrar na sua casa, o sangue dele não vai estar sobre você. E também não proíbe a chamada guerra justa, porque o próprio Deus mandou que Israel invadisse Canaã e matasse os povos que havia lá. Então, esse mandamento precisa ser bem entendido, porque às vezes as pessoas entendem no sentido absoluto e muitas ideias erradas a respeito disso acontecem. Mas, em linhas gerais, o mandamento está dizendo, você tem que proteger a vida do seu irmão. Zele pela vida do seu irmão. Não cometa assassinato, movido por vingança, ódio ou qualquer outro interesse. O sétimo mandamento determinava que o israelita zelasse pelo casamento do seu próximo. E pelo seu também. Diz no verso 14, não cometa adultério. Adultério é qualquer relação sexual fora do casamento. Fora do casamento. Nós vamos ver que ele inclui também relações sexuais antes do casamento. Mas isso vai ser quando nós chegarmos lá. Mas em geral esse mandamento, ele proíbe que o israelita tivesse relações com outra mulher que não fosse a sua esposa. Não cometa adultério. E isso significa, proteja o seu casamento, a sua família e a família do seu próximo. E a família do seu próximo. O oitavo mandamento proíbe que o israelita roubasse. Verso 15, não roube, não furte, não furte. Está proibido aqui uma série de coisas que nós vamos ver mais adiante, mas em linhas gerais, esse mandamento ensinava ao povo de Israel que cada israelita deveria proteger, cuidar e preservar os bens, propriedades, o gado do seu próximo. Ele deveria fazer isso. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus que te dei essa terra, terra próspera, onde você criou gado, onde você tem lavoura, você tem frutos, você tem trigo. Por isso não furte, não roube, ganhe o seu pão honestamente, viva uma vida reta, não faça trambique, trapaça, cambalacho nos seus negócios, seja honesto, seja justo quando você lidar com essas questões, não furte. O nono mandamento tem a ver com a reputação do próximo, lembra? Não diga falso testemunho, é o nono mandamento. Esse mandamento tem a ver com a reputação do próximo. O israelita deveria zelar pela integridade do nome do seu irmão. Ele nunca deveria contar mentiras sobre seu irmão, passar adiante fofocas a respeito do seu irmão, ser um canal de fake news e de
informações não comprovadas, passando isso para outras pessoas. Aqui o israelita é exortado a que, se ele for chamado a dar testemunho num tribunal, ele sempre deve falar a verdade. Não preste falso testemunho contra seu próximo. Se você tiver que se pronunciar sobre o seu próximo, diga somente a verdade. Não minta, não acrescente, não omita, diga o que é verdadeiro. Isso vai servir para você proteger a reputação do seu próximo. Não passe fofoca, não minta, não passe especulações e assim por diante. Proteja a reputação do seu próximo. E por último, o 10º mandamento. O 10º mandamento trata de não cobiçar nada que pertença ao seu próximo. Verso 17. Não cobice a casa, a mulher, o servo, serva, boi, jumento, coisa alguma que pertença ao seu próximo. Cobiçar é você olhar, desejar e de alguma forma obter aquilo, nem sempre pelos meios corretos. Em outras palavras, o israelita era proibido de olhar e desejar as coisas do próximo. O que é que isso implica? Que ele deveria viver uma vida contente. A melhor maneira de cumprir esse mandamento é você estar feliz com aquilo que você deu. Deus, muito obrigado pelo meu marido. Se você está contente com o seu marido, você não vai querer o marido da próxima. Você está feliz com o seu marido. Senhor, muito obrigado pelo meu carrinho, que já está com 300 mil milhas. Muito obrigado pelo meu carrinho. E você não vai cobiçar o Mustang 0 km do seu vizinho. Se você está satisfeito com o seu corpo, feliz com o seu corpo, não estou dizendo que não há espaço para melhoramento. Mas se você é feliz da maneira como Deus lhe fez, você não vai se sentir angustiado, inferior, se comparando, achando que você não vale nada. O segredo disso é contentamento. Estar feliz com o que Deus lhe deu. Se você está feliz, você não vai cobiçar as coisas que o outro tem. O Senhor Jesus resumiu esses mandamentos em 2. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No Evangelho de João é dito que ele colocou a referência ainda mais alta, quando ele disse assim: amem uns aos outros como eu amei vocês. É muito mais alto, não é? Amar o próximo como eu me amo é uma coisa, mas amar o meu irmão como Cristo me amou é um amor sacrificial, um amor que renuncia. Se você ama seu irmão, se você ama a Deus, você não vai ter outro Deus diante dele, você não vai tomar o nome dele em vão, você vai adorar-o do jeito que ele deseja. Se você ama o seu próximo, você não vai querer a mulher dele, o marido dela, você não vai querer o carro, você vai zelar pelo nome, você vai acatar a autoridade dele. Então, se você ama, esses mandamentos vão se cumprir na sua vida. Mas esse amor, ele é resultado da união com Deus. Eu quero partir aqui para a conclusão perguntando o que é que Deus queria ensinar aos israelitas quando ele deu essas 10 palavras, que é o nome no hebraico, né? Não são 10 mandamentos, mas as 10 palavras. Quando Deus deu essas 10 palavras, o que é que ele queria? Primeira coisa, que mostrar que ele era um Deus diferente dos deuses dos povos que habitavam na terra que eles iam ocupar. Ele é espírito puríssimo, eterno, não criado e nem feito por mãos humanas. É um Deus santo que ama a santidade, portanto é um Deus completamente diferente dos deuses das nações, deuses pagãos, deuses imorais, violentos. Segunda coisa, com esses mandamentos Deus está querendo dizer que ele tem que ser adorado da forma que ele determina e não de acordo com os costumes da terra. Os israelitas iam entrar na terra prometida, estariam em contato com esses povos que adoravam seus deuses da maneira deles. Vocês não vão adorar a mim como esses povos adoram. Eu vou dizer a vocês como vocês devem me adorar. É isso que Deus queria ensinar para os israelitas. Nós não podemos inventar maneiras de adorar a Deus. Nós temos que estudar a Bíblia para ver a resposta a essa pergunta. Como adorar a Deus?
É na revelação que ele faz de si mesmo que nós vamos encontrar o que é o culto verdadeiro. Deus queria ensinar à nação de Israel, quando deu esses 10 mandamentos, que eles eram um povo resgatado pelo Senhor e que, portanto, deveriam cuidar uns dos outros. Veja que Deus está preocupado não somente com o seu nome e seu culto, mas preocupado com o seu povo. Que o seu povo vivesse bem, em união e em harmonia. Por isso, não mate, não minta, não roube, não cobice e respeite a autoridade do seu próximo. A preocupação de Deus conosco. Esses mandamentos também dizem, e eu quero que você preste atenção aqui, que a aliança entre Deus e os israelitas era baseada na obediência a essa lei. Deus tirou aquele povo do Egito, fez uma aliança com eles, deu os 10 mandamentos. E Deus vai avisar, nós vamos ver isso aqui. Deus vai avisar. Se vocês guardarem esses mandamentos, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês quebrarem esses mandamentos, se vocês não se arrependerem, se vocês rejeitarem a minha lei, então eu me virarei contra vocês. Eu serei o inimigo de vocês. Então essa é a dinâmica da aliança de Deus com a nação de Israel. A obediência traria a bênção e a desobediência a maldição. O que é que tudo isso representa para nós? Cristãos morando em Orlando, brasileiros numa terra que nos acolhe, juntos no domingo de manhã para cultuar a Deus mediante Jesus. O que é que isso tem a ver com você? O que é que isso tem a ver comigo? Primeiro, nós somos o povo da aliança, nós somos a continuação de Israel. Nós somos o povo de Deus, nós somos o novo Israel. E, portanto, nós somos herdeiros da aliança que Deus fez lá no Monte Sinai. Deus tem uma aliança conosco. Deus tem um pacto conosco que funciona da mesma maneira, só que tem um mediador que é maior do que Moisés. Cristo Jesus. Cristo é o mediador e ele garante as bênçãos da aliança mediante o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Ele é o nosso intercessor. Mas nós somos esse povo, essa aliança que está sendo feita aqui é conosco. Nós somos o povo de Deus. Os mandamentos de Deus, eles são a regra pela qual a gente deve viver aqui nesse mundo. De que maneira nós devemos viver aqui nesse mundo. Portanto, os seus mandamentos continuam válidos para nós hoje. Tem gente que diz assim, no Novo Testamento não tem lei. De jeito nenhum. A lei continua válida, ela continua servindo ao seu propósito. Qual é o propósito? Mostrar a santidade de Deus, mostrar de que maneira eu posso agradar a Deus, mostrar por que é que eu preciso de Deus, já que eu não consigo cumprir esses mandamentos perfeitamente. Então a lei continua válida para nós hoje, dessa perspectiva. Ela nunca foi dada como caminho para a salvação, porque primeiro Deus salvou e depois deu a lei. Mas ela continua como maneira de você viver aqui nesse mundo. Não somos salvos pelas obras da lei, mas pelo que Deus, que nos ama, fez por nós. A lei continua sendo a expressão da santidade de Deus e o caminho pelo qual nós podemos adorar. Que coisa maravilhosa. A lei de Deus expressa a sua santidade. Você não pode cumprir esses mandamentos. Porque Jesus disse que esses mandamentos, eles alcançam não só o exterior, mas o interior. Por exemplo, o 7º mandamento, não adulterarás. Jesus disse que se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração você já adulterou com ela. O mandamento diz, não matarás, mas Jesus disse, se no seu coração você odiar o seu irmão, você já quebrou esse mandamento. O mandamento alcança inclusive o meu interior. E quem é suficiente para isso? Por isso nós precisamos de Cristo, aquele que cumpriu a lei por nós, aquele que pagou a nossa culpa na cruz, aquele que vive para interceder, para que nós vivamos de acordo com essa lei. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Nós teremos um cântico ainda, então já queria convidar a equipe a vir à frente. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua santa lei,
e nós percebemos o nosso pecado. Nós quebramos essa lei, todos esses mandamentos, por pensamentos, palavras e obras. Por isso, Senhor, nós sabemos que não é pelo que somos ou fazemos que o Senhor nos aceita. O Senhor primeiro nos amou, o Senhor primeiro nos salvou, perdoou. E somente depois o Senhor nos disse: ande agora, meu filho, na minha lei. Nos ajuda a entender isso. Eu quero orar por aqueles que estão aqui nessa manhã e que estão vivendo na quebra dessa lei, que estão violando esses mandamentos e não se arrependem, e não confessam, e não mudam o seu comportamento. Oh Deus, tenha misericórdia. Abre os olhos dessa pessoa para ver que Tu és um Deus zeloso, um Deus que ama a santidade, que quer o nosso bem. Eu oro pelos que estão quebrantados, aqueles que reconhecem os seus pecados, que o Senhor os conforte, que o Senhor os anime, que o Senhor os assegure do perdão. Senhor, dê que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, refletindo a Tua santidade e andando nos Teus mandamentos. É o que nós pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Louvemos a Deus, irmãos. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.